O assunto é polêmico. Vilão ou mocinho? Para falar mais sobre o pão na dieta, está aqui com a gente a endocrinologista Graciele Tombini. É isso? Isso. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Aline, obrigada. Quem quer emagrecer pode comer pão? Eu diria que a pessoa que quer emagrecer, Aline, ela pode comer pão assim como ela pode comer doce, só que o problema é a quantidade. Quando a gente fala do pão branco e do pão preto, não pode avaliar apenas as calorias, assim como a gente fala com todos os alimentos. Tu tens que avaliar o índice glicêmico dos alimentos. Então, o pão branco, ele tem um índice glicêmico quase tão alto, igual ao açúcar. Explica melhor o que é o índice O glicêmico. índice glicêmico é o poder de um alimento se converter em açúcar. Então, são tabelas que a gente compara todos os alimentos com o padrão ouro, que seria o açúcar ou o pão branco. Significa que o pão branco tem um índice glicêmico bem próximo do açúcar. Então, a pessoa que está comendo pão branco, ela tem que ter em mente que é quase igual a comer um doce. Quanto maior o índice glicêmico, mais engorda. Mais engorda. O índice glicêmico, então, é exatamente o poder de conversão do alimento em açúcar. Conforme nós vamos ingerindo um alimento de baixo índice glicêmico, o nosso organismo vai tendo tempo de absorver, enquanto que um alimento de alto índice glicêmico, tu faz um pico de insulina no teu corpo, e esse pico de insulina, toda a glicose que não entrar na célula, ela sobra no sangue e se transforma em gordura. Daí a pessoa vai ter fome mais rápido. Vai ter fome mais rápido e vai estocar aquele alimento na forma de gordura, ao contrário de um alimento de baixo índice glicêmico, que conforme a gente vai digerindo ele já vai sendo consumido. Para quem deseja perder peso ou manter o peso, existe algum momento ideal em que o pão deve ser consumido? Boa pergunta, Aline. O momento ideal seria pré-exercício, porque alimentos de alto índice glicêmico, eles são consumidos durante a atividade física. O único momento que um alimento de alto índice glicêmico ele é recomendado é antes de atividade física. Então, assim, a gente tem um problema ainda no Brasil, que a pirâmide alimentar nossa, com todo respeito, ela é péssima, porque a base da pirâmide, ela ainda coloca carboidratos de alto índice glicêmico. Mas a pirâmide alimentar americana, europeia, se a pessoa procurar já na internet, ele coloca o pão branco no topo da pirâmide, que é onde os alimentos que a gente deve consumir pouco, que seria o doce, o pão branco, são alimentos de alto índice glicêmico. Pode consumir o pão branco? Pode, mas em pequena quantidade. Quem quer emagrecer deveria consumir o pão integral, o pão preto. E evitar comer mais por fim da tarde, à noite? Principalmente, não é mito, é verdade, porque quando a gente come carboidratos de alto índice glicêmico à noite, tu não vai consumir aquele carboidrato, ele vai ser estocado na forma de gordura, então isso não é mito, isso é verdade. Eu já ouvi alguns especialistas dizer que não se deve combinar o carboidrato, no caso o pão, com a proteína, porque isso até coloquei aqui, ó, que ao ingerir o carboidrato junto com as proteínas, o organismo estaria liberando mais insulina e esse hormônio inibe a ação da lipase, que é a enzima que queima a gordura. Posso dizer uma coisa até o contrário disso. É verdade? Quando a gente coloca a proteína numa alimentação com alto índice glicêmico, tu retarda a absorção daquele alimento e diminui o índice glicêmico. Então, o contrário. Eu até não sei de onde que veio essa informação. De um endocrinologista do Rio de Janeiro. Mas me chamou a atenção porque foi a primeira vez que eu ouvi, assim, separar o carboidrato da proteína. Não é o contrário, pelo contrário, tu deve, cada vez que a pessoa for ingerir um carboidrato, ela deve colocar a proteína, porque no momento que tu coloca a proteína, tu retarda a absorção daquele carboidrato. E a sensação de saciedade se mantém por mais tempo. Se mantém a proteína, o que dá saciedade, proteína acelera o metabolismo, então isso é uma coisa que eu ainda brigo muito, a gente deve lutar para mudar a nossa pirâmide alimentar, que tem muito carboidrato e pouca proteína. E a história do glúten nos pães? Bom, tem gente que é alérgica, né? Daí é outra questão. Pessoas alérgicas ao glúten devem procurar alimentos sem glúten. O pão é um alimento que sempre tem glúten. E daí o pão sempre de farinha de trigo. No rótulo, né? Sempre, mas sempre o pão branco, o pão com farinha de trigo, ele contém glúten. Então optar sempre pelos integrais. Sempre pelos integrais. Tá bom. E de vez em quando o branco. Tá bom. Muito obrigada pelas suas informações.